Mais uma vez é um privilégio para mim estar aqui. Me sinto muito à vontade aqui na rede. Eu quero gravar meu depoimento depois, hein? Pode? Opa, então pronto. Você esperava isso, né, Carol? Mais uma vez, uma grande responsabilidade, né? Abrir a Bíblia e falar da palavra de Deus não é coisa simples, pessoal. Meu coração tá. Às vezes eu me sinto tipo aqueles corredores, né? O cara fica naquela posição ali. Então imagina, você está no louvor, tal, curtindo ali, adorando. Eu tô igual o Usain Bolt lá. Até que eu começo a falar e eu disparo, mas assim, o coração. Então assim, porque a responsabilidade é grande, porque a gente nunca se sente pronto para comunicar. E é bom que seja assim. Acho que é bom que seja assim. Queria que você abrisse a sua Bíblia num livro da Bíblia que você não lê. Números. Eu, por exemplo, que não sou de exatas, quando eu vejo números, eu falo, estou fora. Números, o capítulo 27. Nós vamos aos Números, capítulo 27, do verso 1 até o verso 11. Um texto que provavelmente você não leu. É possível que alguém já tenha lido, isso não é um problema, não ter lido. Mas não conhecer esse texto significa muito do que são as nossas igrejas no Brasil e eu diria no mundo. Não conhecer esse texto, não conhecer vários textos da tradição hebraica, mostra como não existe neutralidade no Evangelho. Essa conversa que a gente ouve bastante, especialmente nos últimos anos no Brasil, de que alguém está lendo só a Bíblia, que é só o Evangelho, que aqui não há nenhuma interferência humana e de que na minha igreja as pessoas falam da palavra de Deus, lá não tem nem A nem B. Não existe nada na cultura humana, não existe nada de produção humana que não passe por ideologia. Pode não ser ideologia do ponto de vista filosófico, organizado, pode não ser um tratado filosófico sobre ideologia, mas tudo no mundo humano é ideologia, porque tudo parte de ideias. Se há consciência ou não das ideias é outra conversa, inclusive uma boa conversa filosófica. Mas tudo é ideologia. Dizer algumas coisas e não dizer outras diz respeito ao arcabouço ideológico que a pessoa tem. Vou dar um exemplo. Você vê ali a propaganda ali da rede dizendo sobre a contribuição financeira. Isso diz respeito à ideologia. Diz respeito à ideologia no sentido de nós lemos a Bíblia de um jeito que deu para a gente a ideia e a revelação de que é preciso sustentar a igreja. Certo? Quantas pessoas fazem isso? Quantas igrejas cristãs fazem isso no mundo? Todas. Umas de maneira muito honesta, tipo a Rede, e outras não. Ideologia. Por quê? Parte da construção de ideias, mesmo que seja a partir de um texto. Mesmo que alguém levante a mão e diga, não, mas Deus me disse isso aqui. Tudo no mundo humano é ideologia. Provavelmente você não conhece o 27 de Números. Primeiro, porque números. Genealogia a gente corre, certo? Segundo, porque consciente ou inconscientemente nossos líderes não passaram por esses textos. Não passaram por esses textos porque eles foram educados como eu em escolas teológicas que não se importavam com essas questões que esse texto apresenta. E por que eles não se importavam com essas questões? Porque eles eram maus? Não. Porque o arcabouço ideológico deles não permitia fazer esse tipo de discussão. Terceira coisa que eu quero que você saiba. Mais uma vez o Paulo Freire tinha razão. Paulo Freire diz assim: tudo no mundo é político, tudo no mundo é ideológico. A pergunta é se a sua política e a sua ideologia é inclusiva ou excludente. Então, ler determinados textos e não ler outros textos é uma escolha, consciente ou não é uma escolha. Não ler a história das filhas de Zelofeade, que nome bonito, é uma escolha.
da qual nós, enquanto ouvintes da palavra, não participamos. Os líderes escolhem. E nós não participamos. Vamos ao texto? Aproximaram-se as filhas de Zelofeade, filho de Hefer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, que pertencia ao clã de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram Maalá, Nora, ou Noa, Rogla, Milca e Tirza. Alguém conhece alguma Tirza? Nome bonito, né? A mulher do João Alexandre chama-se Tirza. João Alexandre, o cantor, violonista. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade e disseram: nosso pai morreu no deserto. Deus disse que isso ia acontecer, que alguns morreriam no deserto, lembra? E não chegariam na terra? Então, nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá. Quem era Corá? Um dos caras que, junto com a irmã de Moisés, começaram a criticar Moisés e começaram a criticar o próprio Deus. E aí o texto diz que a terra abriu a boca e engoliu os caras. Outra história. Elas estão dizendo assim, ó, nosso pai morreu no deserto, mas não foi por causa de ter se associado ao pessoal de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa da sua própria vontade, ou do seu próprio pecado, e não deixou filhos. E aí vem uma pergunta dessas mulheres que é maravilhosa. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos uma propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Quantas vezes você lê um texto bíblico que Deus diz que as mulheres têm razão? Tem vários. Por que a gente não ouve esses textos? Porque tudo é ideologia. E tem gente que quer manter o status quo. Tem gente que quer manter uma espiritualidade patriarcal. Tem gente que quer manter as mulheres longe do poder. Mas o Moisés parece que não, porque ele vai falar com Deus, o texto diz. E Deus diz assim, ó, a mulherada tem razão. Você, Moisés, lhes dará, versículo 5, a propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas, se um homem morrer sem deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Se não tiver filha, deem a sua herança aos irmãos dele. Se não tiver irmãos, deem aos irmãos de seu pai. Se ainda não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo em seu clã. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Pois bem, esse texto tem uma discussão muito importante sobre duas palavras que os teólogos adoram. Uma palavra é a ortodoxia e a outra palavra é a ortopraxia. Ortodoxia, a ideia de que algumas pessoas possuem a verdadeira interpretação da Bíblia, logo todas as outras não têm. Então, se aqui na rede o Rafa levantar a mão e falar assim, eu sou um ortodoxo, eu tenho a interpretação correta da Bíblia, ninguém mais tem. Esses são os ortodoxos. Quem são os ortopraxos, ou os caras que levam a sério a ortopraxia? São os caras que acreditam que, tendo interpretado a Bíblia corretamente, eles têm a prática certa. É uma discussão importante. A grande pergunta que eu faço é: e se os caras que estão interpretando a Bíblia e dizem que não são ortodoxos e dizem que têm a prática certa a partir da revelação de Deus estiverem errados? Como é que a gente sabe? Como é que a gente sabe que uma prática da nossa fé é uma prática que coaduna com a vontade de Deus? Por que eu estou perguntando isso? Porque é a sua responsabilidade saber. É minha responsabilidade saber. É nossa responsabilidade saber enquanto comunidade de discípulos de Jesus. É nossa responsabilidade ter critérios para saber se alguém que diz ter a palavra de Deus realmente tem a palavra de Deus. E qual é o nosso engano? Acreditar que
porque alguém se ergueu com a Bíblia na mão, num púlpito, ou na internet, ou numa conversa corriqueira, necessariamente aquela pessoa tem a palavra de Deus. Se for pastor, se disser que passou por um curso de teologia, necessariamente ele tem a palavra de Deus. Não necessariamente. Essa história conta sobre como nós somos responsáveis por julgar aqueles que dizem ter a palavra de Deus. Bom, a palavra de Deus já havia sido dita nesse momento aqui. Eu não estou falando da Bíblia, hein, gente? Estou falando da palavra de Deus. Deus falava com essas pessoas. Em algum momento, nessa história de desenvolvimento desse povo chamado Israel, eles já haviam sido orientados sobre como lidar com o crescimento do povo. Se você voltar um pouco as suas páginas aqui no Números, você vai ver que eles começam, é um censo. O Moisés começa a fazer um censo, descobrir quem é de cada família, de cada clã, quantas pessoas tem, e não extraordinariamente, é muito típico, só se ouve o nome dos homens. É uma cultura androcêntrica, centrada na presença masculina, não necessariamente machista, mas androcêntrica e posteriormente patriarcal. Moisés está fazendo um censo, contando quantos caras tem. Por quê? Porque se vive no Oriente Médio Antigo, onde as coisas se resolvem como? Na ponta da espada. Precisa de exército. Então, se você olhar, vai sempre acabar assim no capítulo 26, dizendo assim, ó, esses foram os clãs de Judá, foram contados 76.500 homens. Por quê? Precisa de exército. A conversa aqui é sobre organizar uma sociedade que vive em guerra e que para sobreviver precisa de terra e não tem, assim, advogado, essas coisas. Tudo se desenvolvendo, muito incipiente, muito nas origens, não é primitivo. Primitivo dá uma ideia negativa, não é origem. Está começando. A gente, como humanidade, ainda é muito atrapalhado. E aí o Moisés, a partir da palavra de Deus, começa a organizar o povo e vamos contar essa galera. Quantos nós temos, quantos servem para o exército, quantos não servem para o exército, tanto que se você vai no texto, está lá. Homens a partir de 20 anos. Abaixo de 20 anos não serve para o exército, diferente de Israel hoje, que com 16 anos é obrigado a ir matar a Palestina. Porque eles estão pensando em defesa, eles estão pensando em expansão, eles estão se desenvolvendo enquanto cultura e enquanto nação. Até aqui havia-se dito o seguinte: todo mundo tem direito à terra, desde que tenha um homem na família que tenha tido terra. O que acontece com as filhas de Zelofehade? O pai delas morreu e não teve nenhum filho homem. Olha que interessante, volta só um pouquinho, no capítulo 26, o versículo 33. Só para você dizer assim, o Jô está inventando. Não, não estou, está aqui, ó. Inclusive em português, ó. 33 do capítulo 26. Zelofehade, filho de Éfer, não teve filhos. Teve somente filhas mulheres, cujos nomes eram Mahlá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. O quinteto fantástico aqui. Elas não poderiam ter herança nenhuma terra, porque segundo a maneira como os israelitas estavam se organizando, a partir do que Deus tinha organizado Moisés, tinha ordenado a Moisés, elas não tinham direito. Havia uma lei, mas haviam 5 mulheres que estavam dizendo, esta lei não nos atende. E sabe o que é muito interessante? Elas cumprem o protocolo. Elas vão falar com os homens que são da liderança, Moisés, o grande Moisés, vão falar com Eleazar, que é o sacerdote, com os outros líderes, o texto diz, diante de toda a comunidade. Elas não têm vergonha, elas não têm medo. Elas sabem que o que vai acontecer com elas é terrível, porque no Oriente Médio Antigo, em culturas seminômades, mulheres que não estão debaixo de uma casa patriarcal são de todo mundo. Podem inclusive ser estupradas. E elas estão dentro dessa cultura e elas estão dizendo, a gente não vai se submeter a isso, a gente vai buscar o nosso direito. É só você ver a história de Ruth e Noemi. É a mesma história. Por que que elas voltam e vão procurar o parente? Porque precisam estar debaixo da casa patriarcal, porque elas não têm valor. Isso muda no futuro, graças a Deus. Mas aqui, elas estão dizendo, se nós não fizermos nada, nós ficaremos à mercê
Dos homens nós não teremos terra para plantar, para cultivar, para sustentar materialmente a nossa vida. Daí que é importante você saber que Deus é um Deus que se interessa pelo sustento material da vida. Deus é um Deus, vou repetir, que se interessa pelo sustento material da nossa vida. E Deus se interessa pelo sustento material da vida das pessoas em todas as culturas e dentro de todas as formações culturais, inclusive e principalmente daquelas que nas formações culturais são alijadas do seu direito. Então, João, você está dizendo que MST é de Deus? É. Então, o que você está dizendo é que esses caras que ocupam, que é diferente de invadir, eles ocupam terras que estão improdutivas usando a própria Constituição brasileira para forçar o Estado a dar um pedaço de terra para eles, estão agindo segundo a vontade de Deus? Não tenho dúvida. Porque não é possível pessoas possuírem hectares, 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 hectares de terra sem prestar nenhum serviço para a comunidade humana. As terras apodrecem e as pessoas morrem de fome. O que mais esse texto diz para a gente? Além de essas mulheres serem muito corajosas e de elas quebrarem o modelo da própria cultura, do jeito de ter fé, do jeito de olhar para os líderes, de olhar para Deus. Esse texto também diz que a Bíblia não é nada ortodoxa, nada dogmática. Quem faz da Bíblia um livro ortodoxo e dogmático é a teologia. E a pergunta sempre é: a quem interessa que o texto bíblico seja dogmático? A quem interessa que o texto bíblico favoreça um grupo e desfavoreça outro? A Deus não é, porque aqui o texto diz que elas vão em Moisés, Moisés vai falar com Deus, Deus diz assim: elas têm razão. Então não se pode dizer assim que está tudo bem. Pessoas quererem sustentar a sua vida material e não terem condições de fazer isso, porque a Bíblia diz que não é certo. O que a Bíblia diz que não é certo é que existam pessoas com tanta posse de terra e acesso ao cuidado da sua vida material que não se compadeçam das pessoas que não têm acesso e não têm posse. Isso é o que a Bíblia diz, que isso precisa ser transformado. O que mais esse texto diz? Esse texto diz que Deus é livre. Que Deus é livre. Por que Deus é livre? Porque, como disse a Fê aqui no começo, Deus é amor. E só quem é amor e quem ama faz o que o amor exige. Se Moisés volta da conversa com Deus e diz que Deus disse que é para manter as coisas como estavam, Deus não seria livre. Deus seria uma peça manipulada na mão de um dos maiores líderes que a humanidade conheceu. Mas Deus não pode ser manipulado. E se Moisés tentasse mudar um tio, ou um Y, como vai dizer o texto, dessa revelação, Deus ia pegar ele na curva. Por quê? E aí está o critério. O critério é que Deus é amor. E porque amor é livre. E porque é livre, ama. E o que isso significa para mim e para você? E aí eu vou lembrar de um dos maiores homens negros vivos no mundo hoje, que é o Dr. Cornel West. Inclusive está concorrendo às eleições presidenciais norte-americanas, que é um professor de filosofia, um cristão, um irmão como nós, um irmão preto, que diz o seguinte: o amor, ou a justiça, é o amor na esfera pública. A justiça é o amor na esfera pública. A justiça, isso que a gente fala de justiça, e no caso da Bíblia hebraica e de toda a Bíblia de Jesus, a tzedakah, justiça social. A maneira como a gente vai administrar nossos bens, sejam abstratos ou materiais, abstratos, conhecimento, materiais, feijão. A maneira como nós vamos administrar nossos bens tem que ser de um jeito que não falte para ninguém. Nem conhecimento, nem feijão.
nem meio de aprender, nem meio de se locomover. Nem que alguém possa jogar fora anos na universidade fazendo aplicativo para vender iFood e pessoas possam colocar sacos e sacos de lixo de comida fora. Porque a conversa de Deus durante toda a Bíblia é sobre como a gente vai cuidar uns dos outros. E nesse caso aqui, Deus está dizendo: eu sou amor, por isso eu sou livre. E porque eu sou livre, eu quero que vocês também sejam livres para fazer aquilo que compete à natureza de vocês, que é amar, assim como é a minha natureza amar. Portanto, o amor não vai se restringir às conversas de vocês entre vocês no privado da casa de vocês. O amor tem que ser expresso em política pública. O amor tem que ser transformado em coisas que resolvam a vida das pessoas. Ontem eu tive um encontro muito interessante com uns amigos. Nós estamos formando um grupo de psicólogos e psicólogas pretos e pretas. E acabamos nossa reunião. E uma irmã nossa, muito querida, estava com pressa de ir embora. Eu percebi que ela estava com bastante pressa mesmo. Eu falei: eu vou te deixar no metrô. E eu falei: irmã, onde você mora? Ela falou: Cidade Tiradentes. Eram 10 horas da noite. Então, da Zona Oeste para a Cidade Tiradentes, 10 horas da noite, com 2 crianças. O que vai dizer o cristão neoliberal? Ela não se esforçou o suficiente, por isso ela não tem um carro para sair da Zona Oeste e ir para a Cidade Tiradentes. É culpa dela. Como é que disse esses dias que alguém disse, né, que não há pobreza que resista a quantas horas, Carol, de trabalho? 17 horas de trabalho. Percebe a incoerência com a palavra de Deus? Uma irmã que está se dedicando a cuidar de outras pessoas que sofrem racismo, com 2 filhos e o marido dela trabalhando. E ela precisava se locomover, mas ela ia andar mais ou menos ainda até chegar à casa dela 2 horas. E não é uma questão de escolha pessoal. É uma questão que está colocada na estrutura da sociedade. Graças a Deus ainda que tem metrô. Dependendo da cidade do Brasil que ela está, ela não consegue se locomover por 26 quilômetros em transporte público. Percebe? Tudo isso tem a ver com o nosso texto. O que tem a ver com o nosso texto? Amor é justiça na esfera pública. É o quanto a gente se compromete em lutar, inclusive, eu diria até principalmente a partir da nossa fé, por um mundo de justiça e de igualdade. Outra coisa interessante nesse texto: mulheres, vocês, as mulheres, vocês não devem temer de erguer a voz de vocês. Aliás, vocês vão temer porque a nossa cultura é cruel, mas vão com medo mesmo. Falem com medo mesmo. Se manifestem com medo mesmo. Contem com o nosso apoio, com medo mesmo, que a gente também tem um monte de medo. O fato é que tem muita gente que gosta que ninguém saiba que as mulheres têm voz na Bíblia. Mas elas têm. E se você estudar direitinho, você vai se surpreender. Eu estava com a Beca agora lendo uns textos, né, Beca? De mulheres extraordinárias que estão no texto bíblico, mas as pessoas que leem o texto bíblico são homens, focados em ter poder, em garantir seus privilégios, e aí eles não conseguem enxergar as mulheres na Bíblia. Mas olha que coisa maravilhosa. Deus diz para o Moisés que as mulheres estão certas, o Moisés reproduz essa mensagem, essa lei começa a valer. As pessoas que recolhem essa tradição, que é oral, mantém o texto do jeitinho que está. Percebe? Que ainda tem gente que ouve a voz de Deus e faz questão de reproduzir o que Deus está dizendo. O que essas pessoas que garantiram que o texto chegasse para a gente não conseguem fazer é julgar o que a gente vai fazer com o texto. Elas já fizeram o trabalho delas. O texto está aqui. E o texto diz que Deus diz que as mulheres têm razão. O que a gente faz?
A gente precisa, a partir da palavra, a partir da tradição bíblica, a partir da nossa capacidade de interpretar o nosso tempo, os nossos dias, usando a filosofia, a história, a sociologia, o serviço social, a psicologia, entender que buraco é esse que a gente construiu e depois voltar para o texto e perguntar assim: e aí, Deus, o que eu faço? E elencar quais são os nossos critérios. Nesse texto, o critério é: ninguém que professa o nome de Deus vai ficar sem condições de manter o seu sustento material. Eu até imagino Moisés um pouco assim contrariado, tendo que voltar a entregar essa mensagem. Como um bom homem do Oriente Médio que via as mulheres apenas como a possibilidade de perpetuar o clã, com filhos homens. Mas aí ele se dobra e ele tem que voltar e ele tem que dizer: vocês têm razão, Deus disse que vocês têm razão e a gente vai mudar a lei. Eu quero terminar pensando assim, olha, essa semana uma irmã nossa, como a Fê disse, foi assassinada. Foi assassinada porque nos últimos 70 anos, tudo o que ela fez foi lutar pela garantia de um direito que já está na Constituição, que é de que os povos remanescentes de Quilombo têm direito a ter uma terra para quê? Para dormir deitado na terra? Não. Também para dormir, se quiser. Plantar, colher e sustentar suas famílias. A irmã Bernadette é irmã nossa, primeiro porque é da mesma família humana. Depois ela é irmã porque Jesus disse que a mãe dele e os irmãos dele são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem a vontade de Deus. Então não é nenhum pastor, nenhum religioso, nenhum apóstolo que vai dizer quem é irmão. Porque acima dos apóstolos, dos pastores, das igrejas internacionais, intergalácticas e tudo mais, tem Jesus de Nazaré. Está lá Maria e os irmãos tentando entrar num lugar, o evangelho vai dizer, e aí alguém dá uma carteirada. Diz assim: Jesus, tem uma multidão aí e a tua mãe e os teus irmãos estão querendo entrar. Jesus percebe que os caras estão querendo usar do instrumento de poder da famosa carteirada e diz assim: está de brincadeira comigo? A minha mãe e os meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus, e esses daí não estão fazendo agora, porque estão querendo usar o privilégio de ser parente meu para entrar no rolê mais rápido. Minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e fazem a vontade de Deus. Uma mulher dedicada às religiões de matriz africana, que tinha sob sua liderança quase 300 famílias, que teve, há 6 anos atrás, o filho assassinado, do mesmo jeito que ela foi assassinada. Por quê? Porque estava defendendo o direito daqueles povos de ter uma terra para plantar, colher e viver. A irmã Bernadette foi assassinada porque ela lutava por aquilo que a Bíblia chama de justiça social. E dificilmente você vai ouvir num púlpito de uma igreja, hoje de manhã ou hoje à noite, alguém citar o nome de uma mãe de santo que fazia o que a Bíblia diz e que os cristãos não fazem. Entende? Como a Fê disse, racismo religioso, feminicídio, morta com tiros dentro da casa dela, quando o Estado deveria ter protegê-la, e ela já participava de como eles chamam, né, de um programa de proteção à testemunha. E aí eu fui falar com algumas pessoas que estão mais perto do território, que me disseram o seguinte: Jô, sabe como era o programa de proteção à testemunha? Final da tarde ia lá um policial de moto, batia um papo com ela, tomava café e ia embora. Há menos de 6 meses atrás, ela disse verbalmente para a ministra Rosa Weber que ela estava sendo ameaçada de morte. Entendem? É disso que a gente está falando, é disso que o Evangelho está falando, é isso que traz, ou a falta disso, que deixa a nossa vida de caminhada com Deus sem graça. Quando a gente pensa que andar com Deus é um negócio de ficar falando coisa bonita para Deus e Deus falando coisa bonita para nós.
A vida com Deus é viver e morrer pelo outro. O resto é enfeite. A vida com Deus é como a gente cuida do outro. E aí você percebe como é maravilhoso, como o teu coração fica explodindo. Você não consegue nem dormir direito quando você percebe que a vida de alguém, no sentido material e no sentido espiritual, mas especialmente no sentido material, é transformada. E a pessoa tem direito de tomar um banho. Entende? A pessoa tem direito de fazer uma refeição. A pessoa tem direito de lutar pelo que é justo e não morrer. Percebe? Então, essas 5 mulheres são uma convocatória para nós. Primeiro, para a gente assumir a responsabilidade de questionar quem são os portadores da palavra de Deus. Segundo, para a gente elencar e escolher quais são os nossos critérios. E eu vou deixar para você o critério. 1 João. Deus é amor. Se Deus é amor, Deus é livre. Se Deus é livre, Ele vai fazer tudo aquilo que compete a alguém que tem a essência da liberdade e do amor, que é amar. Quando Deus, o texto vai dizer no Êxodo, quando Deus ouve o clamor do povo de Israel sendo espoliado e escravizado no Egito, o que Deus faz, sendo um Deus livre? Manda eles procurarem a Assembleia Legislativa? Não, Deus levanta Moisés. Deus não é escravo do neoliberalismo, da ideia de progresso que mata mais de metade da população brasileira. Deus é livre porque Ele é amor. O que esse texto diz para mim e para você? Que vocês, irmãs mulheres, têm um papel muito importante. Porque tem coisas que vocês vão ver que nós homens, por negligência, por omissão, às vezes por ignorância ou por burrice mesmo, a gente não vê. E vocês veem. E vocês não têm de dar passos atrás. Vocês têm que ir na direção de onde a justiça será feita e lutar por isso. Se apoiar, se aquilombar, como vai dizer a tradição africana. Quilombar é juntar gente para resistir e ir para frente. O que mais esse texto diz? Esse texto diz que sempre há interesse de quem lê a Bíblia. E o nosso interesse é que o amor saia da esfera privada e vá para a esfera pública. O nosso interesse como seguidores de Jesus é que o amor não seja uma chave que a gente fica girando quando a gente quer dentro das nossas relações, mas é algo que está para além de nós e vai atingir como a gente faz sociedade. Justiça é isso, é o amor aplicado na vida pública e para todo mundo. Eu queria que você fechasse seus olhos. A gente vai orar, terminando esse tempo de reflexão, orando pela família da irmã Bernadette Pacífico, orando pela vida da família da Marielle Franco, pela vida da família daquele policial que foi assassinado no Guarujá, de tantos outros policiais que são assassinados nessa guerra maluca que é o Brasil, mas também da população que não pode se defender da polícia e é morta. Nós vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a ter coragem para viver o amor na esfera pública, ou seja, buscando justiça. Deus, obrigado pelo dia que o Senhor deu para nós, obrigado por todas as palavras do Senhor que nós já recebemos desde que chegamos aqui. Nós te agradecemos por esse texto que a gente leu. Obrigado porque essa história foi preservada, essa narrativa foi cuidada. Obrigado pelas pessoas que dedicaram a vida, por pessoas inclusive que provavelmente perderam a vida, para que essa narrativa chegasse até nós, para que a gente soubesse aquilo que no fundo a gente já sabe, que o Senhor se interessa pela justiça social, que o Senhor se interessa pelas pessoas, que o Senhor de fato se importa com o fato de que nós precisamos sustentar nossa vida material. A gente precisa comer, beber, se sustentar, e que isso também é espiritual, é espiritualidade. Obrigado por ter acesso a esse texto. Nós te pedimos, consola o coração da família da irmã Bernadette Pacífico.
Consola o coração das crianças, dos jovens daquele território quilombola que viam nela a expressão do cuidado, a expressão do teu amor. Consola o coração das mulheres que tinham nela amparo, que tinham nela orientação e sabedoria para a vida, para o dia a dia. Consola os filhos, os netos que estavam no quarto ao lado enquanto a vida dela era tirada brutalmente. Eu te peço, Senhor, dá para nós o mesmo coração que houve em Cristo Jesus. Dá para nós ânimo, alegria, ousadia de servir o Senhor, servindo pessoas. Dá para nós a coragem, o conhecimento necessário. Desvela, Senhor, o nosso coração. Quebra as nossas resistências à verdade amorosa da Tua palavra. Quebra as nossas resistências a esse medo que a gente tem de se engajar com as causas sociais, a esse medo que a gente tem de estar traindo a Tua vontade, quando na verdade nós estamos abraçando o Teu Evangelho por inteiro. Nos capacita a entrar no fronte em favor daqueles que precisam, por nós, pelos nossos, pelas crianças, pelos idosos, Senhor. Que o Teu Espírito venha sobre nós de maneira extraordinária, nos dando ousadia para enfrentar o dia mau, ousadia para enfrentar essa estrutura de poder idolátrica que adora a morte, que adora a pobreza, que adora a miséria, que adora o descaso. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nos dá espírito de profecia, coragem de profetas, de profetisas, para colocar o dedo na cara dessa cultura que naturaliza feminicídio, que naturaliza violência contra senhoras de 72 anos. É assim que nós te pedimos. Não nos deixa sair daqui, Senhor, sem o coração arder. Não nos deixa sair daqui cabisbaixos, mas nos faz sair daqui encorajados pelo Teu Espírito. Para que ainda hoje, com as pessoas que a gente vai se encontrar, com as oportunidades que aparecerão diante de nós, a gente possa trazer esse amor que a gente vive na esfera privada para a esfera pública. Que a gente se engaje na construção de políticas, na denúncia de políticas públicas inadequadas, assim como essas mulheres fizeram. Que a nossa vida seja um farol, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, para que a gente reencontre o prazer que nós perdemos às vezes na nossa caminhada de fé, porque nos concentramos na religião e na religiosidade e perdemos de vista a experiência de amar. Refaz o nosso coração, refaz o nosso olhar, os nossos ouvidos e as nossas mãos, o nosso corpo por completo, para irmos na direção da justiça, ou seja, das pessoas. É assim que nós oramos, com o coração agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.